Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de ciências, mas o mais legal de tudo é que é a nossa primeira aula do nosso caderno 2, da segunda apostila que vocês retiraram, então, semana passada na escola. Espero que vocês já tenham olhado ela, a apostila tá super legal, cheia de atividades novas, atividades interessantes, e nós vamos começar aprender então hoje com uma aula de ciências, ok? Vocês vão poder me acompanhar lá na página 10, tá? Que começa o módulo 5. O caderno, a apostila, né, que nós tínhamos anteriormente, terminava no módulo 4. Então, nós vamos para o módulo 5. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Então, ali, eu, um ser vivo no planeta. Então, além de trabalhar todas as nossas características, né, o que nós somos, nós também vamos trabalhar tudo o que tem no nosso planeta. Olha que legal! Então, nós vamos aprender muitas coisas novas nessa nova apostila que nós temos, ok? Então, agora, eu quero que vocês observem, né, as imagens que nós vamos ter na página da apostila. Gostaria que vocês encontrassem aí diferenças, semelhanças, né? Coisas que são diferentes, coisas que são iguais nessas imagens. E que vocês percebessem os animais, as pessoas, as plantas e entendessem um pouquinho que tudo isso que a prof falou tem vida. Então a gente vai começar a aprender um pouquinho mais sobre isso. Olha só, nós temos aí então um tubarão, né? Um não, vários, vários tubarões. E também tem o caranguejinho, né? A prof nem sabe se é esse direito o nome, um siri, não sei. Mas é um animalzinho que vive no mar também. Então aí nós estamos percebendo que além de ter vida na terra, tem vida no mar também, né? O próximo, olha lá, tem o macaco e também tem a onça pintada. Então, são dois animais que vivem na terra, né? Eles não vivem na água, vivem na terra. Os macaquinhos vivem penduradinhos lá nas árvores, né? E as onças são animais que caminham lá na terra também. E aqui eu gostaria que vocês observassem essas paisagens. Então, a gente percebe que tem vida em toda a natureza, né? Nas árvores, as folhas, as flores. A prof já conversou com vocês também na sala que nós precisamos do ar puro que as árvores filtram, né? Então o arzinho vai passar pelas árvores, por isso que elas são tão importantes para nós, né? O arzinho vai passar pelas folhas, pelas árvores, a árvore vai tirar toda a impureza desse ar e vai devolver um arzinho limpo para nós. Então é importante a gente entender que as árvores também têm vida, né? Elas eram uma sementinha, ficam lá na terra, vão crescendo, desenvolvem os galhos, desenvolvem as folhas. Algumas árvores produzem as flores também, né? Então é importante a gente entender que elas também têm vida. E aqui nós temos as crianças, né? Que representando então as pessoas, e também os cachorrinhos que representam os animais domésticos, então esses animaizinhos que a gente pode ter em casa. Então, tanto as pessoas quanto os animais têm vida. E aqui, lá na página 12, nós vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que vocês observassem aí ao redor de vocês, olhem em casa, observem o ambiente em que vocês estão, e eu quero que vocês tentem identificar tudo que você acha que tem vida nesse lugar. Por exemplo, se aqui do meu lado tiver uma planta, eu vou identificar que essa plantinha, ela tem vida, né? Porque ela era uma sementinha, ela cresceu, ela produziu alguma flor ou algum fruto, então tem vida. Se eu tiver um animalzinho doméstico dentro de casa, um cachorrinho, um gato, um passarinho, eu vou entender que isso também tem vida, certo? Então, eu gostaria que vocês observassem todo o ambiente em que vocês estão. Então, a vida, ela tá em todos os lugares, né? Na nossa casa, na nossa escola, num parque, na praia, nos rios, nas montanhas, embaixo da terra, né? Gostaria que vocês observassem, então, essas imagens que nós temos. Olha lá, tem uma mulher, um menino, né, cadeirante,
estão com um cachorrinho, aparentemente eles estão em um parque. Então, nesse parque, muitas coisas têm vida, né? Lógico, além das pessoas, ali tem os animaizinhos, tem as árvores, como eu falei, provavelmente lá tem flores. Gostaria que vocês usassem um pouquinho da imaginação para ver que tudo ali tem vida, tá? Olha lá, tem outra imagem, então, na praia, né? As pessoas estão brincando na areia, estão chegando para a praia. Dentro da água tem vida, né? Os peixes, todos os animais que vivem lá no mar têm vida. As aves também, olha lá, tem as araras azuis, né? Então as aves também têm vida. A grama, onde elas estão pousando ali também, né? Porque a grama era uma plantinha pequenininha, ela vai crescendo, se espalhando. Então nós entendemos que tem vida. Na montanha, além das pessoas que estão subindo ali, claro, também tem vida, né? Tem o ar, tem as plantas que crescem ali. Então, tudo que nós observarmos vai ter vida, ok? E agora, lá na página 13, vocês vão ver que tem algumas atividades para a gente assinalar. Então, eu gostaria que vocês observassem as imagens. Primeiro ali, é um gramado, né? A grama. Depois, as flores. E depois, as pedras. Então, nós entendemos que a grama, ela cresce, né? Quando tá grande, a gente precisa cortar a grama. E depois ela continua crescendo de novo. Então, nós podemos dizer que a grama tem vida. Então, nós vamos assinalar com o X as imagens que retratam seres vivos. Os seres vivos são os que têm vida. Então, o gramado com certeza tem vida, né? As flores também. Então, a gente vai observar lá, a flor era uma sementinha, virou uma plantinha pequenininha, foi crescendo, se desenvolveu e se tornou uma flor. Então, com certeza tem vida. Já as pedras, nós não vemos as pedras mudarem de tamanho, né? Elas não crescem, elas não se movimentam, a não ser que a gente troque elas de lugar. Então, as pedras nós dissemos que não têm vida, ok? Olha lá, as próximas 3 imagens são essas. Então, tem árvore, peças de encaixe, né? Peças de jogo e também os animais domésticos. Então, como a prof já havia falado, as árvores e os animais, com certeza nós sabemos que tem vida. Já as peças, se a gente não movimentar elas, elas não saem do lugar, né? Então, as árvores e os animais têm vida também. Olha só, aqui nós temos os pés de feijão, um videogame e também o material escolar. Então, aqui, apenas o pé de feijão é um ser vivo, né? Apenas o pé de feijão tem vida. Por quê? Porque nós plantamos a sementinha e aí ele vai se desenvolvendo. Quando a gente voltar para a escola, inclusive, nós podemos plantar um pezinho de feijão para vocês levarem para casa, tá bom? Ficamos com esse combinado. Muito bem. Então, assim, com base no que nós falamos aqui na videoaula, eu gostaria que vocês conversassem comigo também, me procurem, vamos conversar. Conversa com seus familiares, com o papai, a mamãe, a vovó, quem estiver com vocês. E aí, vocês vão ver que lá na atividade número 3, na letrinha A, tem algumas linhas. E está pedindo para colocar 2 características de um ser vivo. Então, o que são essas características, prof? Não entendi. Vamos lá. As características de um ser vivo, as principais, é que ele nasce, cresce, né, se desenvolve e que ele também pode se reproduzir. Vamos pegar um exemplo de os gatos, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um casal de gatinhos, a gatinha e o gatinho. Eles eram pequenininhos, né? Então, eles nasceram, eles cresceram, se desenvolveram e agora eles vão reproduzir. Vamos fazer de conta que essa gatinha tá cheia de gatinhos lá dentro da barriga. Quando eles estiverem prontos, eles vão nascer. Então, está se reproduzindo. Estamos fazendo com que mais gatinhos nasçam, certo? Então, vocês podem colocar essas características. Nascer, crescer, se desenvolver e reproduzir também, ok? Prof, mas eu não consigo escrever tudo isso. Não tem problema, vocês podem fazer um desenho que represente isso também, ok?
E a atividade de número 4 está falando assim: leia em voz alta as letras, né, das palavrinhas, e é o que está formando listas de palavras. Então, tem duas listas de palavras, a lista 1 e a lista 2, que são seres vivos e seres não vivos. Então, aqui o que eu quero que vocês façam? Vocês façam uma tentativa de leitura, tá? Talvez não consiga, não tem problema. O importante é vocês tentarem fazer a leitura. Então, os seres vivos tem o menino, cavalo, galo e árvore. Seres não vivos, né, que são aqueles que não têm vida, que não se movimentam, a não ser que a gente pegue ele e movimente, que é a bola, caderno, dado e lápis. Então, a gente entende que tem seres vivos que se movimentam por conta própria, que tem respiração, que tem movimento. E os seres não vivos, que são aqueles que apenas nós podemos tocar e movimentar eles de algum lugar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Beijinho!